Thomas quase deu um pulo na garçonete, deixando cair repentinamente a sua bandeja de copos a apenas 1,5 metros de sua mesa. O som de cacos de vidro tilitando e garfos metálicos quicando podia ser ouvido muito depois do acidente ter ocorrido inicialmente, enquanto eles saltavam descontroladamente. Isso picou as orelhas de Thomas como um enxame de mosquitos, forçando ele a estremecer de desgosto. Ele olhou para ela, muito irritado, e agarrou o peito instintivamente. Ela riu com um gesto brincalhão, dizendo simplesmente: "Desculpe por isso, querido." Antes de sair para pegar uma vassoura. "Ótimo," ele zombou de si mesmo. A única razão pela qual Thomas se preocupou em entrar naquele café sombrio foi para tentar ler um pouco enquanto desfrutava de um fluxo interminável de café medíocre. Agora, levaria algum tempo para ele voltar ao romance. Ele tentou em vão se envolver novamente na história que estava desfrutando há poucos momentos. No entanto, a luz refletida nos vidros quebrados à sua direita o impediu de fazê-lo, pois brilhou diretamente em seus olhos. Ele soltou um suspiro profundo e fechou o livro, colocando-o sobre a mesa. Ao fazer isso, ele chamou a atenção de um homem de aparência estranha que o encarava, da mesa à sua frente. Isso naturalmente o pegou desprevenido. Thomas escolheu deliberadamente a mesa no canto mais afastado da lanchonete para ficar sozinho. Talvez o homem esteja esperando por alguém, ele pensou. Ele se virou para olhar pela janela, esperando ver alguém se aproximando do restaurante para encontrar o estranho. Quando fez isso, porém, não viu ninguém atrás dele. "Tudo bem," pensou Thomas. "Então ele está olhando para mim." Ele se virou, mas para sua surpresa, o homem havia sumido. Ele não estava mais à mesa à frente dele. "Bom dia, senhor." O homem agora estava parado na beirada da mesa, ao lado de Thomas. "Jesus Cristo!" ele gritou, mais uma vez apertando o peito em reflexo. "Oh, minhas desculpas, senhor. Eu não queria assustar você. Sou apenas um simples caixeiro viajante. Eu queria saber se você poderia me poupar um momento do seu tempo." "Olha, amigo," ele respondeu, parecendo audivelmente chateado além da crença. "Eu não vou comprar nada de você, certo? Apenas me deixe em paz." "Ah, mas eu devo insistir, senhor. A oferta que preparei para você hoje é simplesmente boa demais para ser rejeitada sem pelo menos ouvir a oferta. Eu me sentiria péssimo se você não tivesse pelo menos conhecido do meu produto antes de educadamente me dizer para me foder." Thomas olhou para o homem, perplexo com a última frase. Ele falou como alguém de um comercial de carro usado, inegavelmente falso em sua positividade projetada. Essa última linha tinha um ar de condescendência. No entanto, ele sorriu o tempo todo em que fez isso. O homem projetava poder através de sua franqueza e maneirismo, como se já tivesse feito esse discurso 1000 vezes e Thomas fosse para ele como qualquer outro cliente. Era como se ele fosse uma brincadeira de criança e o homem soubesse exatamente o que dizer para conseguir o que queria. "Vou fazer um acordo com você, senhor. Se eu não tiver chamado a sua atenção quando a nossa adorável garçonete voltar e limpar essa bagunça, você nem precisará me dizer para ir embora. Partirei por minha própria vontade." Agora mais calmo, Thomas finalmente teve a chance de examinar o homem. Ele usava um chapéu de feltro preto com uma faixa roxa circundando a base. Posteriormente, um terno quase preto com uma gravata roxa. Ele tinha rugas visíveis ao longo das bochechas e sobre os olhos, que eram o único sinal identificável da idade do vendedor. Thomas estimou que ele estivesse na casa dos 40 anos. Seus sapatos eram engraxados quase perfeitamente e contrastavam drasticamente com os cacos de vidro abaixo dele. Na mão direita ele segurava uma pasta. A pasta trazia um estranho símbolo dourado, semelhante a uma esfinge no centro e estava acorrentada ao pulso do homem. "Que estranho. Vejo que você está pensando sobre isso, senhor," ele disse, interrompendo os pensamentos de Thomas. "Isso me mostra que você está intrigado e é tudo o que eu preciso," ele disse, sentando-se à sua frente. Thomas levantou o dedo e protestou, mas já era tarde demais. O homem sentou-se confortavelmente no banco e os dedos entrelaçados e apoiados em cima da mesa. Ele olhou para Thomas com os olhos famintos e um sorriso igualmente faminto. Thomas se sentiu como uma foca sendo encarada por um grande tubarão branco, como se ele não tivesse escolha, embora claramente tivesse. Ele se sentiu paralisado em sua cadeira, impotente para lutar contra os encantos e o vernáculo do homem. "Agora então," ele começou. "Temos aproximadamente 52 segundos antes que Dana chegue para arrumar essa bagunça dela. Então permita-me ir direto ao ponto para que eu possa chamar a sua atenção antes que isso aconteça. Sou um vendedor, como disse antes,
e tenho certeza de que poderia descobrir isso a 1 quilômetro de distância. O que garanto que você não vai conseguir deduzir, porém, é o catálogo único de serviços que presto a meus clientes. Thomas olhou para o homem com desconfiança. Olha, cara, eu não curto essas coisas, se é isso que você está querendo dizer. Oh, meu Deus, não, senhor. O homem disse enquanto levantava a mão e ria alto. Garanto que não é esse tipo de proposta, a menos que você queira que seja. Ele disse essa última parte em tom sarcástico, inclinando-se e dando uma piscadela. Thomas olhou de volta sem graça. Brincando? Eu estou brincando. Nossa, ainda estou trabalhando na minha rotina de trocação, mas não achei que eu estivesse tão mal assim. Bem, como eu estava dizendo, ofereço um número único de serviços para meus clientes. O que preparei para você hoje é feito sob medida para sua situação. Quanto tempo o médico lhe deu, Thomas? 6 meses no máximo, certo? Já se passaram 2 desde o diagnóstico, então as coisas não parecem tão boas, não é mesmo? Thomas sentiu o estômago dar um pulo na garganta e um arrepio profundo percorreu sua espinha. Antes que ele tivesse tempo para processar qualquer um desses sentimentos, a garçonete voltou com uma vassoura e uma pá de lixo. Ele a observou caminhar para o seu lado esquerdo e começar a limpar com o canto do olho, mas nunca olhou diretamente para ela. Ele nunca tirou o olhar do homem misterioso. Ele apenas ficou lá, olhando para ele enquanto tentava desesperadamente descobrir como ele poderia saber isso sobre ele. Thomas não tinha família. Ele não confidenciou os detalhes da sua condição a ninguém além do médico e de um único padre. Então como esse homem poderia saber sobre isso? Este cara está me seguindo? O que mais ele sabe sobre mim? Posso... Tomé! O homem gritou, interrompendo seus pensamentos. Hã? Ele respondeu. A adorável garçonete aqui lhe fez uma pergunta, Thomas. Não é educado ignorar alguém quando ela fala com você, e muito menos nem olhar para ela. Ele voltou seu olhar para a garçonete. Sinto muito, qual foi a pergunta? Eu só queria me desculpar novamente por assustá-lo mais cedo. Eu estava me perguntando se você precisaria reabastecer seu café, senhor. Ele olhou para o homem que agora estava com os cotovelos apoiados na mesa e apoiando o queixo nas mãos entrelaçadas. Bem, Thomas, uma xícara de café fresco parece bem agora, não? Voltando-se para a mulher, ele murmurou bem baixinho. Não, obrigado. Ela assentiu e saiu com os cacos de vidro na bolsa, deixando os dois sozinhos. Agora eu tenho a sua atenção, não é? Ele disse, curvando os lábios em um sorriso malicioso. Quem diabos é você? Retrucou Thomas. Eu já lhe disse, senhor. Sou apenas um simples caixeiro viajante. Vivo pela emoção da venda. Eu ganho a vida vagando de um lugar para o outro e prestando meus serviços aos necessitados que encontro em todo o mundo. E você, meu amigo, precisa urgentemente dos meus serviços. Presumo que você se sentiria mais confortável falando comigo se soubesse meu nome. Então, pode me chamar de Vito. Ok, Vito. Como você sabe sobre a minha situação? Eu conheço muito mais do que apenas a sua situação, Thomas. A menção de seu nome lhe causou mais uma vez arrepios na espinha. Ele nunca tinha dito ao homem seu nome. Nem a garçonete ali ligou para isso antes. Obviamente, eu sei seu nome. Eu sei sobre a sua condição. O que o médico lhe disse exatamente? Que apenas 3 em cada 100 mil pacientes com câncer desenvolvem tumores cardíacos por ano? Parece que você é muito sortudo, não é? Thomas olhou fixamente para ele. Mais do que isso, eu sei que você... Ele fez uma pausa momentânea enquanto acariciava seu queixo de brincadeira, fazendo parecer que estava lutando para encontrar as próximas palavras. Tipo sanguíneo, sobrenome, nome da mãe, filme favorito, trabalho que você teve quando tinha 23 anos. E eu sei o nome da prostituta com quem você estava há 3 semanas. É? Diga-me então. Thomas respondeu, cruzando os braços e fingindo uma aura de confiança. O homem estalou os nós dos dedos antes de responder. Bem negativo. Taylor, Verônica, Robocop, que pessoalmente acho uma escolha muito foda. Você foi caixa de um supermercado por muito tempo, já que o chefe não precisava de nenhum gerente adicional. E o nome dela era Lily. Também sei de todas as coisas doentias e depravadas que você fez com aquela pobre mulher, Thomas. Mas não posso dizer que culpo você. Se eu soubesse que estava chutando o balde, eu mesmo gostaria de fazer o máximo possível. Pessoalmente, sempre quis que alguém... Tudo bem, eu entendo. Você sabe muito sobre mim, e daí? Isso é algum tipo de fraude? Você está tentando me chantagear? Chantagear? Vito parecia claramente ofendido com a ideia. Deus, Thomas, por que você acha isso? Isso não é uma chantagem e garanto que não é de forma alguma uma farsa. Eu simplesmente quero lhe vender algo. Sim, certo. Respondeu Thomas, tomando um gole de café. Você só quer me vender alguma coisa e é por isso que está me espionando, sabe Deus há quanto tempo?
Eu não tive espionando você, Thomas. Eu simplesmente sei dessas coisas. É um dos meus muitos talentos. Uma das vantagens de ser eu e fazer o que eu faço, você poderia dizer. Vender coisas permite que você saiba tudo sobre a pessoa, não é? Não, algo não está certo aqui. Que tipo de vendedor você é exatamente? Com uma leve curvatura dos lábios, ele lentamente colocou uma pasta que estava no banco sobre a mesa e a virou de forma que a abertura ficasse voltada para Thomas. Um de cada tipo, respondeu o vendedor. Antes que Thomas pudesse responder, Vito girou os botões da fechadura da caixa para ler 805 e a destravou, expondo seu conteúdo a ele. O que estava diante de Thomas, no caso, era algo que ele nunca poderia ter previsto. Nunca em 1 milhão de anos ele teria adivinhado a carga que este homem estava carregando consigo esse tempo todo. Nem ele teria imaginado que tal item fosse alcançável, muito menos compreensível de existir. Quando o vendedor abriu a caixa, Thomas encontrou dentro dela tudo. Galáxias de tamanhos e brilhos variados giravam lindamente em seu interior acolchoado. Criaturas cujas origens não eram conhecidas por nenhum homem pareciam presas dentro dele e acenavam para Thomas enquanto estendiam os braços como se pedissem ajuda ou liberdade. Portas misteriosas que pairavam por toda parte levavam a uma litânia potencial de dimensões e mundos. Segredos que os filósofos pensaram por milênios, sem sucesso, finalmente tiveram respostas. O sentido da vida, a verdade da vida após a morte. Estamos sozinhos no universo? O vencedor da loteria do próximo mês. Quem iria ganhar o Brasileirão daquele ano? O que aconteceu com Amélia? Quem matou Odette Reutemann? Todos eles estavam dentro desta maleta da eternidade. Thomas teve segredos revelados para os quais ele nunca soube que queria resposta. Ele viu toda a sua vida exposta diante dele num pequeno retângulo. O passado, o presente e o futuro. Thomas viu o tempo que lhe restava de vida. Ele ficaria feliz e cheio de medo. Ele iria morrer em algum momento durante o sono, exatamente daqui a 2 meses e 13 dias. Ninguém estaria em seu funeral. Ninguém se lembraria dele, exceto pela garçonete, que a essa altura já estaria acostumada com suas visitas diárias ao café. Ela não se lembraria dele com carinho, no entanto. Ela se lembraria dele como um velho bastardo mal-humorado. Esse seria o seu legado, o único vestígio duradouro da sua existência, a única marca que faria no mundo. Thomas sentiu sua sanidade diminuindo. Seu lábio tremeu incontrolavelmente quando uma gota de suor escorreu pelo lado do seu rosto e caiu sobre a mesa abaixo. O quê? O que é isso? Ele finalmente conseguiu choramingar. Os lábios do vendedor se curvaram ainda mais em um sorriso serpentino. Ele sabia disso agora. Ele tinha conseguido fisgar Thomas. Isso, meu amigo, é tudo que foi e será. Com essas últimas palavras, ele girou lentamente a pasta de modo que agora ficasse de costas para Thomas. O mais louco é que esse nem é o brinquedo mais divertido que eu tenho. Quero dizer, não me entenda mal, é muito legal, mas tenho coisas muito mais interessantes na minha casa. Mas não tenha muitas esperanças, meu amigo. Não foi isso que eu vim vender para você hoje. Isso foi apenas para chamar sua atenção. Thomas não disse nada. Ele simplesmente olhou para a pasta enquanto tentava desesperadamente compreender o que tinha acabado de acontecer. Olá, Vito disse, estalando os dedos na cara de Thomas. Oh, droga, não diga que eu fritei o cérebro de outro idiota. Eu estou aqui. Thomas respondeu. Eu estou aqui. Se você diz, respondeu o vendedor, rindo. Como você pode ver, tenho acesso a apenas um pouco mais do que um vendedor típico. Ofereço uma ampla gama de produtos e serviços exclusivos para pessoas selecionadas. Além disso, sou muito exigente com quem presto meus serviços. Eu não estava apenas brincando de mau gosto, Thomas, quando te chamei de sortudo. Me encontrar vai salvar a sua vida. Thomas olhou para o vendedor com os olhos arregalados. Você quer dizer que você pode me curar? Claro que eu posso, Thomas. Droga, você não viu que eu tenho à minha disposição? O universo legal em uma caixa comigo? Curar você seria simples demais para alguém como eu. Mas onde estaria a diversão e a emoção nisso? Por que parar apenas em curar você? Eu estava pensando em um produto mais exclusivo, algo um pouco mais duradouro. Thomas recostou-se e ergueu uma sobrancelha com curiosidade. Como você e eu vimos, no caso, a sua vida tem sido... Bem, odeio dizer isso, mas tem sido muito patética, amigo. Claro, eu poderia consertar você e mandar você de volta para sua vida medíocre, mas isso seria apenas um desserviço para você. Francamente, também seria um desperdício dos meus talentos. Os melhores dos seus anos já ficaram para trás e, no máximo, você vai viver o quê? Até os 60?
Ótimo. O onisciente vendedor místico curou meu câncer e me deu mais 10 anos de vida. Tedioso? Não. Thomas, o que eu quero oferecer a você é uma segunda chance de vida. A chance de fazer algo útil de si mesmo. O que tem à venda hoje é o produto que eu quero oferecer a você. Ele se inclinou para dentro da mesa, garantindo que ninguém pudesse ouvi-lo, e sussurrou: imortalidade? Eles ficaram sentados em silêncio por alguns momentos. Depois disso, analisando um ao outro, Thomas em busca de sinais de perigo e Vito em busca de sinais de fraqueza. Como um jogo de xadrez mental, eles pareciam estar pensando em todas as complexidades da proposta oferecida. Um homem comum teria ridicularizado a ideia como uma piada. Naquele momento, no entanto, Thomas não era apenas um homem comum. O conteúdo daquela maleta abalou a sua visão e provou para ele que aquele vendedor realmente possuía poderes muito além da sua compreensão. Se isso fosse uma forma de fraude, seria a fraude mais complexa e multifacetada já concebida. Por que ele? Thomas se perguntou. Por que esse homem quer fazer um acordo comigo? Entre todas as pessoas, o que ele quer de mim? Eu posso ver no que você está pensando, Thomas, disse Vito, interrompendo seus pensamentos mais uma vez. Você está pensando nas complexidades de por que você, certo? Como você sabia? Ora, por favor, Thomas. Eu sou um vendedor misterioso, onisciente. Nós já tínhamos deixado isso estabelecido, não era? Ele interrompeu, brincando consigo mesmo. Além disso, já tive essa conversa milhares de vezes com milhares de clientes diferentes por toda a Terra, de todo o cosmo. Essa é sempre a parte da transição onde surgem as dúvidas, então permita-me tranquilizá-lo. Por que eu consideraria esse presente único alguém tão insignificante como você? Bem, é tão simples quanto isso. Acontece que estávamos na mesma sala hoje. Para sua sorte, as estipulações de venda para você me beneficiariam em particular. Isso me leva para outra advertência que você está pensando. Pagamento, certo? Não se preocupe. Vejo você quebrando a cabeça, tentando pensar no que alguém como eu poderia pedir de você. Bem, não vou pedir nada tão maluco. Apenas uma coisinha, que em breve se tornará irrelevante para sua eternidade recém-descoberta. Tudo que eu quero em troca de você se tornar imortal é o seu carro. Thomas inclinou sua cabeça, com um gesto de confusão, e soltou o quê? Isso mesmo, eu gosto do seu carro, Thomas. Acontece que o meu fundiu o motor alguns quilômetros ao sul daqui. Então, estou procurando um novo no mercado. Ele se inclinou para trás, apontando para a estrada de terra enquanto falava a última frase. Por que você não simplesmente tira um carro novo dessa sua maldita pasta? Perguntou Thomas. Bom, eu poderia, mas eu gosto do seu carro, Thomas, disse ele, virando-se e apontando o dedo para ele. Além disso, nunca faço uma venda de graça. Não faço caridade, nunca farei. Tenho que dar alguma coisa para conseguir alguma coisa, sabe? É uma questão de princípio para mim. Então, o que você me diz? Você está pronto para finalmente fazer algo de si mesmo? Você está pronto para aceitar a minha oferta e se tornar imortal? Ah, quem eu estou enganando? É claro que você está. Um cara inteligente como você não recusaria essa oferta, não é? Thomas ficou sentado em silêncio por um momento, ponderando sobre isso. Seus pensamentos começaram a correr soltos enquanto ele conversava consigo mesmo, tentando chegar a uma decisão. Ele só quer meu carro. Isso é tão estranho. Tudo parece um grande jogo para esse cara, mas, novamente, quando você está transportando o universo em uma caixa, acho que tudo pareceria um grande jogo para você. Talvez ele realmente só queira o meu carro. Talvez ele realmente queira me ajudar, mas não poderia fazer a menos que eu desse algo em troca. Ou, como eu pensei antes, ele está entediado com seu poder infinito e só está brincando comigo para passar o tempo. De qualquer forma, eu vi no que minha vida se transformaria sem a ajuda desse homem. Vou morrer em 2 meses. Não há nada que eu ou o médico possamos fazer sobre isso. Com esse pensamento final, ele sentiu uma sensação de pavor tomar conta dele. Ele cerrou os punhos e entrelaçou os dedos até que eles ficassem brancos. Então ele soltou um suspiro profundo e falou: eu aceito. Com essas palavras, o vendedor deu seu sorriso mais amplo até agora, com uma aparência verdadeiramente parecida com a de um tubarão. Como faremos essa venda? Existe um contrato ou algo assim? Questionou Thomas. Nenhum contrato é necessário, Thomas. Eu acredito em um bom e velho aperto de mão. Minha palavra é meu vínculo e eu confio que a sua também será. Além disso, ninguém gosta de papelada, certo? Basta colocar as chaves na mesa ao lado da caixa e apertar a minha mão. Neste ponto, concederei a você o dom da imortalidade. Com isso, o homem estendeu a mão direita, deslizando o livro que estava lá para ler em primeiro lugar para o lado. Thomas olhou para ele por alguns segundos, tensos, enquanto sentia seu coração começar a bater forte no peito. Seu peito doía um pouco, isso só aumentou seu pavor e reforçou a sua determinação de viver ainda mais.
Antes que pudesse mudar de ideia, Thomas obedeceu às instruções e lentamente colocou as chaves do carro ao lado da pasta no meio da mesa. Ele olhou a mão de Vito com cautela por apenas alguns segundos antes de estender a mão e apertar a mão de Vito. Num instante, tudo o que Thomas conseguia ver era escuridão. Sua visão, que antes era iluminada pelas luzes brilhantes de um feliz café da manhã e de um homem estranho, foi-lhe tirada à força em um instante. Agora, ele estava completamente cercado por um mar negro que parecia sufocá-lo não apenas de todos os ângulos, para fora, mas também para dentro, como se seu espírito estivesse sendo consumido por ele. Então, ele não conseguia sentir nada. Não ouvia nada, não via nada. Ele olhou em volta, tentando identificar o que estava ao seu redor, mas não encontrou nada além de preto, escuridão, onde quer que ele olhasse. Não havia fundo, não havia nada à esquerda, não havia nada à direita, era apenas um vazio negro. Ele pensou poder distinguir o brilho das estrelas ao longe, mas elas eram fracas e quase invisíveis. Então ele olhou para cima e, ao fazer isso, sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. A primeira sensação real que experimentou desde que chegou a esse estranho reino de escuridão. Quando o fez, viu uma luz quadrada bem acima dele, como uma lua. Ele estendeu a mão para tentar pegar a luz, mas não adiantou. Ele tentou tocá-la novamente, mas a luz quente e convidativa estava simplesmente fora e muito distante. Foi quando ele percebeu que a luz começou a desaparecer. Do topo, uma sombra começou a se estender sobre ele em linha reta e lentamente encobrir a luz. A princípio, Thomas não sentiu nada em seu vazio recém-descoberto. Ele nem tinha certeza se conseguiria sentir a própria pele, mas ele de repente sentiu um empurrão, então outro, depois um arranhão. Então uma mão o agarrou e outra mão desceu sobre sua cabeça. Thomas começou a sentir outros seres, entidades e pessoas ao seu redor correndo e se chocando enquanto eles também tentavam alcançar a luz como ele. Agora, inacreditavelmente assustado e desesperado para escapar dos estranhos mistérios, Thomas tentava desesperadamente se firmar em qualquer coisa. Ele chutou, procurando por algo que pudesse empurrar para ganhar altura e escapar para a luz acima, mas ele não encontrou nada. Ele estendeu a mão com todas as suas forças enquanto se juntava à ladainha de outros, todos tentando alcançar a liberdade que estava logo acima de suas cabeças. Não adiantou, ele só poderia estender a sua mão e observar a luz como uma porta se fechando. Ele assistiu à luz escapar lentamente, engolido pela escuridão total, com o resto de seus novos amigos. Vito terminou de fechar a pasta e ajeitou a gravata. As rugas que antes estavam sob seus olhos começaram a endireitar-se e diminuir. Ele agora parecia uns anos mais jovens do que há poucos momentos atrás. Ele soltou um suspiro profundo e falou com seu habitual comportamento educado e charmoso. "Foi uma honra fazer negócio com você, senhor", ele disse para a casca de um homem imóvel que agora estava curvado sobre a mesa de café. "Cumpri nossa parte da venda e vou me despedir. Posso garantir que vou gostar muito do seu carro." Ele colocou uma nota de $20 na mesa como gorjeta para a garçonete e se levantou. Ele ajeitou o chapéu antes de tirar a poeira e sorrir para o corpo sem vida na frente dele. "Espero que você goste da sua nova forma, imortal, pois você vai passar a eternidade aí agora." Com isso, ele saiu do café, girando as chaves do carro no dedo e assoviando alto. Depois ele ligou o carro e seguiu para o norte, pela estrada empoeirada.